Imagine só, você está ali sentado à mesa da sua cozinha, contas espalhadas, números que não fecham, o coração apertado, a respiração curta, o medo, aquele medo que você conhece bem, que visita sua casa todo final de mês. E se não der? E se faltar? E se amanhã? Você já sentiu isso, não é? Esse peso no peito que parece sugar todas as suas forças. Essa sensação de que não importa o quanto você trabalhe, o dinheiro sempre escapa por entre seus dedos como água, como areia. Agora, pare um segundo. Respire fundo comigo. E se eu te disser que existe um decreto espiritual tão poderoso que transformou a vida financeira de milhares de pessoas em todo o mundo? Um decreto que veio através de um dos santos mais poderosos e misteriosos da história. Um homem que carregava em seu próprio corpo as marcas de Cristo. Um homem que, dizem, podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ler corações e almas, e que tinha uma conexão direta com o divino. Um homem chamado Padre Pio. Você pode estar pensando, mais uma dessas promessas vazias. Eu entendo sua desconfiança. Vivemos num mundo onde promessas de riqueza instantânea estão por toda parte, mas o que estou prestes a compartilhar com você não é um esquema, não é um truque, é um conhecimento ancestral, um portal energético, uma chave que destranca as portas da abundância que sempre estiveram ao seu alcance, mas que você, por algum motivo, não conseguia abrir. Maria do Carmo, 58 anos, professora aposentada de Minas Gerais, vivia com seu salário mínimo, conta por conta, sacrifício por sacrifício. Às vezes tinha que escolher entre o remédio e a comida, entre pagar a luz ou comprar o presente de aniversário para o neto. Era como viver numa prisão sem grades, ela me disse, com os olhos marejados. Uma prisão de necessidades, de não posso, de quem sabe um dia. Até que ela encontrou o decreto do Padre Pio. Pronunciou as palavras sagradas com fé, com entrega. 3 semanas depois, recebeu uma herança que nem sabia que existia. Um tio distante havia deixado um terreno em seu nome. Um terreno que, quando vendido, garantiu a ela não apenas segurança financeira, mas libertação. Esta não é apenas a história de Maria do Carmo. É a história de Carlos, que estava à beira da falência e, após o decreto, fechou o maior contrato da sua vida. É a história de Antônio, que estava afundado em dívidas e, inexplicavelmente, recebeu uma proposta para quitar tudo com um desconto que jamais imaginaria. É a história de Lúcia, que, depois de pronunciar o decreto, encontrou uma oportunidade de negócio que multiplicou seus ganhos em 10 vezes. E pode ser a sua história também. O que estou prestes a revelar a você agora é algo que muitos prefeririam manter em segredo. Por quê? Porque conhecimento é poder. E este é um conhecimento que literalmente transmuta energia em matéria, transforma a intenção em realidade, converte fé em abundância tangível. Mas antes de compartilhar com você as palavras exatas deste decreto poderoso, precisamos entender quem foi o homem por trás dele, quem foi Padre Pio e por que suas palavras carregam tanto poder. Francesco Forgione nasceu em 1887, numa pequena vila italiana chamada Pietrelcina. Desde criança, ele tinha visões espirituais. Conversava com Jesus, com a Virgem Maria e também com seu anjo da guarda. Aos 16 anos, entrou para a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, onde recebeu o nome de Frei Pio. Em 1918, algo extraordinário aconteceu. Enquanto orava diante de um crucifixo, Padre Pio recebeu os estigmas, as mesmas feridas que Cristo sofreu durante a crucificação, marcas que sangravam, que não cicatrizavam, que permaneceram com ele por 50 anos, até o dia de sua morte. Mas os estigmas eram apenas o começo. Padre Pio podia ler corações. Literalmente. Pessoas iam se confessar com ele, e, antes que pudessem falar, o padre já sabia exatamente quais pecados haviam cometido. Ele tinha o dom da bilocação, estar em 2 lugares simultaneamente. Há relatos de pessoas que o viram em suas casas, em outros países, enquanto ele estava fisicamente em seu monastério na Itália. Os milagres que ocorreram através dele são incontáveis. Cegos que voltaram a enxergar, paralíticos que se levantaram e andaram, doenças terminais que desapareceram sem explicação médica.
O poder espiritual de Padre Pio era tão grande que até mesmo a igreja, no início, desconfiou. Ele foi investigado, restringido, até mesmo proibido de exercer seu ministério por um tempo. Mas a verdade não pode ser contida. O poder divino que fluía através dele era inegável. E entre todos os dons, entre todos os milagres, entre todos os ensinamentos que ele deixou, existe um que tem o poder específico de transformar a realidade financeira de qualquer pessoa. Um decreto que ele recebeu diretamente do plano espiritual e compartilhou apenas com seus seguidores mais próximos. Este decreto ficou guardado, protegido, quase como um segredo, passado de boca em boca, de coração em coração, até que chegou até mim. E agora está chegando até você. Antes de compartilhá-lo, preciso fazer um alerta. Este não é um jogo, não é uma brincadeira, não é algo para ser tratado com leviandade ou curiosidade superficial. O poder espiritual é real. A energia das palavras é real. A capacidade de manifestação através da fé é real. E quando você pronuncia este decreto, está literalmente acionando forças cósmicas que reorganizam a realidade ao seu redor. Então, por favor, apenas continue assistindo se você está verdadeiramente aberto a uma transformação profunda em sua vida financeira. Porque, como o próprio título deste vídeo diz, qualquer um que pronunciar este decreto uma vez terá tanto dinheiro que ficará assustado. Esse é o aviso que o próprio Padre Pio deixou. Não são minhas palavras, são as dele. E ao longo de décadas, inúmeras pessoas têm comprovado a veracidade desta afirmação. Agora, vamos entender como funciona este decreto. No plano espiritual, existem leis que governam o fluxo de energia, inclusive a energia do dinheiro. Sim, o dinheiro é energia. É um símbolo, uma representação física de valor, de troca, de potencial. E como toda energia, ele flui. Quando esse fluxo está bloqueado em sua vida, você experimenta escassez, dificuldades financeiras, a sensação constante de que nunca há o suficiente. Esses bloqueios podem vir de muitos lugares. Podem ser crenças limitantes que você carrega desde a infância. Dinheiro é sujo. Ricos são gananciosos. Pessoas como eu nunca ficam ricas. Podem ser padrões familiares que você herdou sem nem mesmo perceber. Podem ser traumas relacionados a dinheiro que você viveu em outras encarnações. Podem ser votos de pobreza que sua alma fez em vidas passadas, quando talvez você tenha sido um monge, uma freira, um asceta. O decreto do Padre Pio tem o poder de dissolver todos esses bloqueios, de limpar seu campo energético, de abrir os canais para que a abundância flua livremente para você. Como? Através da vibração específica das palavras, através da intenção pura que elas carregam e através da conexão direta que elas estabelecem com o plano divino. Quando você pronuncia este decreto, você está essencialmente dizendo ao universo: estou pronto para receber, estou aberto à abundância, eu mereço prosperidade. E o universo responde: sempre. Lembro-me de seu José, um senhor de 67 anos que conheci em uma palestra que dei em Recife. Ele havia trabalhado a vida inteira como pedreiro, corpo curvado de tanto carregar peso, mãos calejadas de tanto trabalho. Ele me contou que, apesar de todo o seu esforço, nunca conseguiu juntar dinheiro suficiente para realizar seu sonho, construir uma casa decente para sua família. Viviam em um barraco de 2 cômodos, ele, a esposa e 3 filhos já adultos que não conseguiam sair de casa por também enfrentarem dificuldades financeiras. Seu José ouviu o decreto, pronunciou com toda a fé que tinha em seu coração, simples e sincero. Uma semana depois, apenas uma semana, um antigo patrão o procurou. Anos antes, seu José havia feito um trabalho para este homem, que na época não tinha condições de pagar o valor justo. Agora, este homem havia prosperado e sentiu um impulso inexplicável de procurar seu José e recompensá-lo. Deu a ele não apenas o dinheiro que devia, mas o suficiente para comprar um terreno e construir a casa que sempre sonhou. Coincidência? Talvez você pense assim, mas quando você ouve história após história como esta, quando você vê padrão após padrão se repetindo,
Quando você mesmo experimenta a transformação, você começa a entender que existem forças maiores operando neste mundo do que aquelas que podemos ver com nossos olhos físicos. O decreto do Padre Pio é uma dessas forças. E agora, finalmente, vou compartilhar com você as palavras exatas deste decreto poderoso. Prepare seu coração, abra sua mente e, mais importante, acredite. A fé é o combustível que ativa o poder destas palavras. O decreto é simples, mas profundo. São palavras que devem ser pronunciadas com convicção, com presença, com total entrega. Idealmente, pronuncie em voz alta, em um lugar onde você possa estar sozinho, em silêncio, conectado com sua essência mais profunda. Aqui está o decreto do Padre Pio para a abundância financeira. Por ordem divina, eu decreto agora: todas as portas da prosperidade se abrem para mim. O dinheiro flui para mim em abundância, de formas esperadas e inesperadas. Estou aberto para receber. Estou pronto para prosperar. Todas as minhas dívidas estão sendo pagas. Todos os meus investimentos multiplicam. Todas as minhas necessidades são supridas e além. Eu sou um canal aberto para a riqueza divina e uso esta abundância para abençoar a mim e aos outros. Assim é, assim sempre foi, assim sempre será. Amém. Simples assim. Estas palavras, quando pronunciadas com fé verdadeira, ativam um código espiritual que começa a reorganizar a energia ao seu redor. É como se você estivesse reprogramando a matriz da realidade, informando ao universo que agora você está alinhado com a frequência da abundância. Pronuncie este decreto uma vez por dia, durante 21 dias consecutivos. Por que 21 dias? Porque é o tempo que leva para formar um novo padrão neural em seu cérebro, para criar um novo hábito energético, para reescrever a programação subconsciente que tem governado sua relação com dinheiro. Mas, atenção, muitas pessoas experimentam resultados imediatos, às vezes no mesmo dia em que pronunciam o decreto pela primeira vez. Outras vezes, leva um pouco mais de tempo. O universo tem seu próprio timing e trabalha de maneiras misteriosas. O importante é confiar no processo, manter a fé e estar atento aos sinais, às oportunidades, às portas que começam a se abrir. Mariana, uma cliente minha de São Paulo, pronunciou o decreto numa segunda-feira. Na terça, recebeu uma ligação de um antigo cliente que queria retomar um projeto que havia sido cancelado meses antes. Um projeto que representava o dobro da sua renda mensal normal. Na quarta, encontrou por acaso um anúncio de um curso que era exatamente o que ela precisava para expandir seus negócios, com uma bolsa de 70% que expiraria naquele dia. Na quinta, um familiar a procurou para propor uma sociedade em um empreendimento que ela sempre sonhou em realizar. Coincidências? Ou o decreto abrindo portais de possibilidades que sempre estiveram lá, mas que ela não conseguia acessar por causa dos bloqueios em seu campo energético? É importante entender que o decreto não funciona por mágica, no sentido infantil da palavra. Não é como esfregar uma lâmpada e ter um gênio realizando seus desejos. É muito mais profundo que isso. É uma ferramenta espiritual que alinha você com as leis cósmicas da abundância. O dinheiro começará a fluir para você, sim, mas geralmente através de canais que já existem em sua vida ou que estão prontos para se abrir. Seu trabalho atual pode subitamente se expandir. Oportunidades que você nem sabia que existiam começam a aparecer. Pessoas entram em sua vida, trazendo possibilidades de crescimento financeiro, ideias criativas para novos negócios, novos projetos, novas fontes de renda começam a surgir em sua mente. E mais importante, os bloqueios internos que te impediam de receber, de prosperar, de viver na abundância, começam a se dissolver. Aquele medo subconsciente de sucesso que você nem sabia que tinha, dissolve-se. Aquela crença antiga de que você não merece riqueza, desaparece. Aquela programação familiar de que dinheiro é escasso e difícil, transforma-se. Porque o verdadeiro milagre do decreto do Padre Pio não é externo, é interno. É a transmutação da sua relação com a energia do dinheiro. É a cura da sua conexão com a abundância, que é seu direito de nascença. Lembre-se,
Você é um ser espiritual tendo uma experiência humana. Você veio a este plano para experimentar a vida em sua plenitude e isso inclui abundância material. A escassez não é seu estado natural. A luta constante não é seu destino. A preocupação financeira não é uma cruz que você precisa carregar. Você nasceu para prosperar. Você nasceu para florescer. Você nasceu para viver uma vida de plenitude em todos os níveis, espiritual, emocional, físico e sim, financeiro. O decreto do Padre Pio é uma chave que destranca essa verdade em você, que te reconecta com seu direito divino à abundância. E agora, você pode estar se perguntando, mas por que este decreto é tão poderoso? O que faz dele diferente de tantas outras afirmações de prosperidade que existem por aí? A resposta está na fonte. Padre Pio não era um homem comum. Ele era um canal puro para a energia divina, um ser que transcendeu as limitações da experiência humana ordinária e acessou níveis de consciência que poucos conseguem alcançar. As palavras deste decreto foram canalizadas diretamente da fonte divina, através de um ser que havia purificado seu veículo físico e energético a tal ponto que podia servir como um condutor perfeito para a sabedoria celestial. Além disso, este decreto foi energizado por décadas de uso. Milhares de pessoas já o pronunciaram, já experimentaram seus efeitos, já adicionaram sua fé, sua intenção, sua gratidão à energia destas palavras. É como uma bola de neve espiritual que cresce, que ganha força, que se torna mais e mais poderosa a cada pessoa que a utiliza com sinceridade. Quando você pronuncia o decreto do Padre Pio, você não está apenas falando palavras. Você está se conectando a uma corrente de poder espiritual que tem fluído através dos tempos, tocando vidas, transformando destinos. Você está se conectando com a própria essência da abundância divina. E isso me leva a outro ponto importante. O decreto funciona independentemente da sua religião. Não importa se você é católico, como era Padre Pio. Não importa se você é evangélico, espírita, budista, seguidor de tradições ancestrais, ou mesmo se não tem nenhuma religião formal. O decreto funciona porque toca algo mais profundo que rótulos religiosos. Toca a sua essência, espiritual que transcende dogmas e doutrinas. A única coisa necessária é a fé. Não necessariamente fé religiosa, mas fé no sentido mais amplo. A convicção profunda de que a abundância é possível para você, de que você merece prosperidade, de que o universo é, em sua essência, abundante e generoso. Se você tiver essa fé, mesmo que seja pequena como um grão de mostarda, o decreto funcionará para você. E à medida que você começar a ver resultados, essa fé crescerá, se expandirá, se tornará inabalável. Dona Sebastiana, uma senhora de 72 anos que conheci em Goiânia, me contou uma história que nunca vou esquecer. Ela havia perdido o marido recentemente e descobriu, para seu choque, que ele havia deixado apenas dívidas. A casa onde moravam estava hipotecada, as economias esgotadas em tratamentos médicos. Ela, que nunca havia trabalhado fora, de repente se viu sozinha, endividada e desesperada. Foi sua neta quem compartilhou com ela o decreto do Padre Pio. No início, Dona Sebastiana resistiu. Isso é bobagem, ela disse. Deus não vai fazer mágica para resolver meus problemas. Mas sua situação era tão desesperadora que uma noite, ajoelhada ao lado da cama, entre lágrimas, ela decidiu tentar. Pronunciou o decreto, mais por desespero que por convicção. Naquela mesma noite, ela teve um sonho. Viu seu marido sorrindo, apontando para uma caixa antiga que ficava no sótão. Olhe lá, ele dizia no sonho. Eu deixei algo para você. Na manhã seguinte, movida por uma intuição que não sabia explicar, Dona Sebastiana subiu ao sótão. Encontrou a caixa, e dentro dela um envelope amarelado. Dentro do envelope, uma apólice de seguro de vida que seu marido havia feito 30 anos antes e da qual ela não tinha conhecimento. Uma apólice que, com juros e correções, era suficiente não apenas para quitar todas as dívidas, mas para garantir a ela uma velhice confortável. Coincidência? Talvez. Ou talvez o decreto tenha aberto um canal para que seu marido, do plano espiritual, pudesse guiá-la até aquele tesouro esquecido.
Histórias como essa são mais comuns do que você imagina. O decreto abre portas, cria pontes, revela caminhos que sempre estiveram ali, mas que estavam ocultos pela névoa da dúvida, do medo, da descrença. E isso me leva a um ponto crucial que preciso compartilhar com você. Depois que você pronuncia o decreto, é essencial que fique atento. Atento aos sinais, às intuições, aos acasos, às coincidências. Porque é assim que o universo se comunica com você. É assim que a abundância encontra seu caminho até você. Aquele telefonema inesperado. Aquele encontro casual. Aquela ideia que surge do nada enquanto você toma banho. Aquele impulso de virar à direita em vez de à esquerda. Aquele livro que cai da estante exatamente na página que você precisava ler. Nada é por acaso quando você ativa o poder do decreto. Tudo se torna parte de um plano divino maior, guiando você para a prosperidade que é seu direito natural. Mas, atenção, o decreto não substitui a ação. Ele abre portas, mas você precisa caminhar através delas. Ele revela oportunidades, mas você precisa aproveitá-las. Ele planta sementes de abundância, mas você precisa regá-las, cuidar delas, permitir que cresçam. Em outras palavras, o decreto cria o campo de possibilidades, mas você ainda é o co-criador da sua realidade. Você ainda tem responsabilidade. Você ainda precisa fazer sua parte. E isso é, na verdade, uma boa notícia, porque significa que você não é um mero espectador da sua vida financeira. Você é um participante ativo, um parceiro do divino na criação da sua prosperidade. Lembro-me de Paulo, um cliente de Fortaleza que pronunciou o decreto esperando que, magicamente, dinheiro caísse do céu. Ele estava desempregado há 2 anos, enviando currículos sem sucesso, cada vez mais desanimado. Depois do decreto, ele continuou esperando que o telefone tocasse com uma oferta de emprego dos sonhos. E ficou frustrado quando isso não aconteceu imediatamente. Mas então, algo curioso ocorreu. Ele sentiu um impulso inexplicável de visitar uma feira de empreendedorismo que estava acontecendo na cidade. Algo que normalmente não faria, já que estava focado em conseguir um emprego, não em abrir um negócio. Relutante, mas seguindo sua intuição, ele foi. Na feira conheceu um expositor que trabalhava exatamente com a mesma área em que Paulo era especializado. Conversaram, trocaram experiências. O expositor mencionou que estava precisando de um sócio para expandir o negócio. 2 semanas depois, Paulo estava assinando um contrato de sociedade. 6 meses depois, o negócio havia duplicado o faturamento. 1 ano depois, Paulo estava ganhando 3 vezes mais do que jamais ganhara como empregado. O decreto abriu a porta. Mas foi Paulo quem precisou sentir a intuição, seguir o impulso, ir à feira, engajar na conversa, aceitar a proposta, trabalhar para fazer o negócio crescer. É assim que funciona. O decreto é o início, não o fim. É a semente, não a árvore. É a faísca, não o incêndio. Isso nos leva a outro aspecto fundamental, a gratidão. À medida que a abundância começa a fluir para a sua vida, e ela fluirá, tenha certeza, é essencial que você cultive um estado constante de gratidão. Gratidão pelo que já tem, gratidão pelo que está chegando, gratidão até mesmo pelos desafios, pelas lições, pelos aparentes obstáculos que, na verdade, são oportunidades disfarçadas. A gratidão é como um ímã para mais bênçãos. É um estado vibracional que sinaliza ao universo: estou pronto para mais. Reconheço e valorizo o que recebo. Sou um canal aberto e grato para a abundância divina. Cada vez que algo positivo acontecer em sua vida financeira, após o decreto, seja algo pequeno como encontrar uma nota de dinheiro esquecida no bolso de um casaco, ou algo grande como receber uma promoção inesperada, pare, respire, agradeça. Conscientize-se de que o decreto está funcionando, de que as energias estão se movendo a seu favor. Este simples ato de reconhecimento e gratidão amplifica o poder do decreto. Cria um ciclo virtuoso de dar e receber, de reconhecer e atrair, de agradecer e multiplicar. E agora, chegamos a um ponto que precisa ser abordado com toda a honestidade. Você pode estar se perguntando: se este decreto é tão poderoso, por que nem todos que o conhecem são ricos?
Por que ainda existe pobreza no mundo? A resposta é multifacetada. Primeiro, nem todos que conhecem o decreto realmente o pronunciam com fé genuína. Alguns o fazem como quem compra um bilhete de loteria, com esperança, mas sem verdadeira convicção. Outros o pronunciam uma vez e, não vendo resultados imediatos, desistem. Outros ainda o pronunciam corretamente, mas ignoram os sinais, as intuições, as oportunidades que começam a surgir como resultado. Além disso, cada alma tem seu próprio caminho, suas próprias lições, seu próprio timing divino. Para alguns, a lição atual pode não ser a abundância material, mas outros tipos de riqueza, espiritual, emocional, relacional. O decreto sempre funciona, mas a forma como a abundância se manifesta pode variar de acordo com o que é verdadeiramente melhor para a evolução de cada alma. E, por fim, vivemos em um mundo de livre arbítrio. As escolhas que fazemos, momento a momento, dia após dia, afetam nossa realidade material. O decreto abre portas, mas somos nós que escolhemos através de quais portas passar, quais caminhos seguir. Mas aqui está a verdade central que quero que você leve deste vídeo. O decreto do Padre Pio funciona. Funciona se você acreditar. Funciona se você permitir. Funciona se você estiver pronto para receber a abundância que é seu direito divino. E quando funciona, não se, mas quando, a transformação vai muito além do aspecto financeiro. Porque a verdadeira pobreza não é a falta de dinheiro. A verdadeira pobreza é a crença de que você não merece abundância. É o medo constante de que nunca haverá o suficiente. É a sensação de impotência diante das circunstâncias materiais. Quando o decreto começa a trabalhar em sua vida, essas crenças limitantes se dissolvem. O medo se transforma em confiança. A impotência dá lugar ao seu poder de cocriação. E você começa a viver a partir de um lugar de plenitude, não de escassez. O dinheiro começa a fluir, sim, mas mais importante que isso, sua relação com o dinheiro se transforma. Você deixa de ver o dinheiro como algo a ser perseguido desesperadamente e passa a vê-lo como uma energia que flui naturalmente para sua vida quando você está alinhado com a frequência da abundância. Você deixa de viver em estado de preocupação constante e passa a viver em estado de expectativa positiva, de confiança, de certeza de que suas necessidades serão sempre supridas e além. Esta é a verdadeira libertação que o decreto proporciona. Não é apenas libertação financeira, embora isso certamente aconteça. É libertação da prisão mental da escassez. É libertação do jugo da falta. É libertação para viver plenamente, confiantemente, abundantemente. Agora a escolha é sua. Você pode fechar este vídeo e continuar vivendo como antes, ou pode dar um salto de fé, pode pronunciar o decreto, pode abrir-se para a abundância que é seu direito divino, pode permitir que a energia do dinheiro flua para sua vida em proporções que talvez agora você nem consiga imaginar. Como disse o próprio Padre Pio, qualquer um que pronunciar este decreto uma vez terá tanto dinheiro que ficará assustado. Está pronto para se assustar de um jeito bom? Pronuncie o decreto. Abra-se para receber e prepare-se para testemunhar milagres financeiros em sua vida. E quando eles começarem a acontecer, e eles acontecerão, volte aqui. Compartilhe sua história nos comentários. Inspire outros que, assim como você agora, estão buscando um caminho para a libertação financeira. Porque este conhecimento não é para ser guardado, é para ser compartilhado, multiplicado, espalhado como sementes de abundância pelo mundo. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele, vou revelar outra oração poderosa do Padre Pio, esta específica para a cura física e emocional. Clique no card e confira. E lembre-se, você nasceu para a abundância. A escassez nunca foi seu destino. Seu futuro próspero está apenas a um decreto de distância.